Olá, meu nome é Clara Monteiro, estamos aqui em Orlando, na Pointon Realty, hoje com a CEO Andrea Pointon. Seja bem-vinda, Andrea. Obrigada, Clara. Você pode contar para a gente como foi sua jornada no setor imobiliário até chegar onde você está hoje? Sim, bom, eu tô aqui há bastante tempo, eu tô em Orlando, enfim, minha história em Orlando começa lá atrás, em 2000, e eu trabalhava com turismo. Na verdade, eu comecei no setor imobiliário sem pensar em vender casa. Eu comecei no setor imobiliário porque eu trazia estudantes, eu criei o projeto de trazer estudantes para programa de férias, eu precisava achar acomodação para eles. Então eu percebi que ninguém queria me ajudar, porque eu era muito novinha. Hoje eu entendo, óbvio, como uma pessoa que trabalha nisso. E aí eu percebi que já que ninguém ia me ajudar, eu ia tirar minha licença para resolver o meu problema. E foi legal por um tempinho, depois eu engravidei, e aí eu já tinha amigos, já estava aqui, e começou a história de, eu tenho um amigo que quer comprar uma casa, enfim. Então, quanto mais eu aprendi do mercado imobiliário, eu realmente fui ficando mais fascinada, eu fui entendendo o quão importante é o nosso papel nessa decisão, a área foi crescendo, então, de lá, eu comecei lá atrás, como corretora em Celebration, onde eu morava, então eu fui crescendo como profissional, de corretora, depois eu tirei a licença de broker, então foi meio que um processo natural. Em algum momento eu tinha muitos clientes, trabalhava bastante, já tinha um apoio de uma equipe, e foi uma vontade de poder atendê-los de uma maneira que eu acho que é legal, que eu acho que é um atendimento personalizado, então foi meio que uma transição natural de abrir a Point on Realty e a Point Management, que faz o gerenciamento, hoje aí, talvez 6, 7 anos atrás, esqueci. E Andrea, o que faz um broker aqui na Flórida? Olha, o broker é uma licença, na verdade, acima do corretor, certo? Você é Uhum. corretor, então você tem que ter uma certa experiência no mercado para ser o broker. Então, o broker, ele de certa forma, ele está atuando ainda como corretor, quer dizer, a gente vai dar toda a assistência na compra e venda de imóveis e aluguel. Você pode você pode segmentar as áreas que você vai Uhum. atuar. Tem gente que só faz residencial, comercial, enfim, você vai atuar. Mas o seu papel, de certa forma, então é assim: ajudar, obviamente, assistir ao cliente que busca uma compra, uma venda, um aluguel, enfim, na área que você atua. E se você tem corretores abaixo de você, se você tem o seu time, o seu papel de broker é poder, obviamente, oferecer uma assistência, uma orientação e preparar o seu time para que eles sejam cada vez mais capacitados e profissionais, entendendo que, pela lógica, você já passou, tem mais experiência e, portanto, quer ver o seu time crescer e ser feliz. E de onde são a maior parte dos seus clientes? Um, de país, certamente Brasil, assim, a Brasil? gente atende muito brasileiro. A gente atende muito executivo, a gente atende famílias que estão mudando, então muito brasileira. A gente tem alguns clientes hispanos e alguns americanos, Uhum. por eu estar aqui há muito tempo, meu marido é americano, então a gente tem um nicho de amizade, certo, americano também, mas ainda os brasileiros, posso te dizer tranquilamente que são a maioria, até por uma questão de referral, né, de indicação. Então hoje a gente tem muito cliente novo que vende internet, esse tipo de coisa, mas a gente tem uma clientela muito, muito forte de indicação, que é um negócio que me dá uma super alegria, assim, né? A pessoa volta, então é muito legal. E qual o processo passo a passo para eu comprar um imóvel aqui em Orlando? Olha, é mais simples. Adoro essa resposta, mais simples do que se imagina. Mas na verdade, eu acho que as pessoas não têm ainda o conhecimento do quão simples é, o quão seguro é. Então, de certa forma, entendendo que a pessoa é, tem o dinheiro para comprar ou já tem uma carta de financiamento, a pessoa pode comprar tudo até do Brasil. Ela pode comprar uma casa financiada do Brasil, ela pode comprar uma casa à vista do Brasil. Eu não estou dizendo que todo mundo vai comprar do Brasil, mas legalmente falando, você pode, quer dizer, você vai ter um corretor, você vai escolher o imóvel que você quer com a ajuda desse corretor, você vai fazer o pagamento do Brasil diretamente, seja financiado ou à vista, e você vai receber o seu imóvel. Você vai precisar do seu passaporte, eventualmente abrir uma conta em banco, mas é muito simples o processo, especialmente se você tiver alguém qualificado que vá tirar essa atenção, que eu acho que as pessoas têm medo. O grande é o desconhecimento, ele não sabe que é simples, então você tendo esse acompanhamento e essa instrução transparente, que ele entende qual é o próximo passo, é muito, muito, muito mais simples do que se imagina.
E eu preciso ter um visto, eu posso comprar com visto de turismo? Pode, o seu status imigratório, ele não tem relação nenhuma com a compra e venda de imóveis. Você pode ter vários imóveis aqui e nem morar aqui e ter um visto de turista. Assim como a compra do imóvel não te dá nenhuma mudança ou garantia de morar aqui. Obviamente, a gente sempre indica nesse processo, algumas pessoas que estão mudando, ouvindo, a gente sempre vai indicar, falar com o advogado, né? Tem gente que está fazendo esse planejamento junto, simultaneamente, então o nosso papel são sempre indicar que as pessoas procurem os profissionais daquela área que ele tem a dúvida, tá? Qualificadas. E quais são as áreas aqui em Orlando, Andréia, que mais são procuradas, que mais atraem investimento? Olha, o Intergarden continua bombando, assim, já há alguns anos. Eu comecei a trabalhar com vendas em Intergarden já faz quase 10 anos. E era tão engraçado, porque eu escutava a pessoa, mas quem é que mora em Intergarden? Eu já tô morando lá. I do. Depois a gente trabalhou muito, né, foi o Windermere, o Intergarden, Claremont está muito hoje visado, a gente trabalha muito Mineola, que é uma área um pouquinho ao norte de Claremont, muito legal. Mas, assim, o bom de Orlando é isso, tem muitas coisas acontecendo, sempre tem área nova chegando, sempre tem área que eu gosto de falar que são áreas em ascensão. Então, depende muito do objetivo do comprador, do cliente. Ele quer só um investimento para gerar uma renda passiva, ele vai morar, né, a escola, a família. Então, baseado nisso, vão ter áreas que talvez sejam mais de acordo com o perfil dele. Mas Winter Garden, Lake Nona, Mineola, Claremont, um pouco mais ao sul, sentido Legoland ali, tem Davenport, St. Cloud está subindo. Então, tem bastante área interessante que é o que é a beleza de investir aqui. Você tem para todos os bolsos e todos os objetivos, assim, tá tudo valorizando e as pessoas estão felizes com os negócios que eles estão fazendo. Eu vi que você foi premiada como Gold Producer pelo Sim. seu número de vendas aqui em Orlando. Você pode contar como você se destaca, no mercado? Qual o seu diferencial competitivo? Olha, sempre me faz essa pergunta, eu paro para pensar, assim, eu já ganhei alguns prêmios aqui, vários, assim, se fosse para falar, é muito legal, é sempre gostoso, é que eu sempre fico assim, a gente não percebe a influência que a gente tem com as pessoas, mas eu procuro sempre ser muito transparente com as pessoas, do começo ao fim. A gente criou um fluxograma aqui dentro da empresa que nos permite realmente ter algumas reuniões com os clientes. Pode ser virtual, óbvio, mas assim, para realmente entender o que o cliente quer, qual é a expectativa dele, o lado dele, não é o que eu quero vender, mas o que ele precisa e aí educar o cliente do processo. Então, eu acho que o diferencial nosso e que eu tento passar, obviamente, para o meu time, não é empurrar uma venda, não é forçar uma venda. É realmente educar o cliente sobre tudo que envolve a casa, e eu acabo falando que a casa é o último da fila. Então, eu quero que ele entenda como é o processo, o que ele vai esperar, se ele vai financiar, como funciona, porque eu vejo que uma vez que ele entendeu tudo isso, ele está tranquilo, ele está feliz. E aí a gente vai para a parte mais gostosa, que é realmente escolher o imóvel, e aí a gente não tem surpresa. Então, dessa maneira, a gente consegue criar um relacionamento. Porque é um relacionamento. É, Tem casas que às vezes demora, sei lá, meio ano, um ano para entregar. Então, você vai ter um relacionamento. Então, eu brinco que a gente está paquerando o cliente, a gente está nesse relacionamento até o dia de receber a casa. E eu acho que isso traz muito esse diferencial para a gente, além de ter sempre uma visão muito forte da importância de um apoio de tecnologia, tentar fazer dentro do que a gente consegue que ele seja mais próximo do passo a passo possível, para ele se sentir dentro do processo mesmo que ele não esteja aqui. com certeza. E como você vê o papel da tecnologia na indústria imobiliária? Então, vem mudando bastante e eu acho que depende muito do mercado que você atua. Para os clientes locais, o pessoal que está aqui, talvez tenha menos peso porque eles estão aqui, eles têm né, a possibilidade Pode de vir falar com a vir. gente, né, ele pode sentar aqui, igual a gente está conversando, e é muito legal. Para o cliente que está longe, que representa aí a grande maioria dos nossos clientes ainda, talvez 60%, 70%, ano passado, 60% das vendas que a gente fez foram clientes que estavam no Brasil e eles compraram sem não nos conhecer pessoalmente. É uma coisa que, assim, eu Confiança. tenho uma honra tão grande porque é inacreditável. Eu falo, gente, será que eu faria?
não sei, eu não tô na posição. Então é algo que eu levo com muito peso isso, assim, é muito importante isso, uma pessoa confiar na mudança da família inteira para cá. Então, a tecnologia ela vem nos ajudar nesse sentido, de passar para ele a maior segurança possível, a maior transparência possível, para que ele tenha maior entendimento de onde está indo o dinheiro dele, qual é o próximo passo, o que está acontecendo, e ele consiga acompanhar para não se sentir em nenhum momento inseguro, esse tipo de coisa. A gente fez um evento muito legal com um monte de famílias aqui, tinha mais de 100 pessoas. A gente fez um jantar com um monte de cliente nosso que estão aqui na cidade. E foi muito legal, assim, a gente chamou de Jornada Pointon, mas foi muito legal, todo mundo foi se conhecer, porque eu entendo que depois desse período todo, a pessoa compra a casa e ela fica meio perdida, né? E agora? E Agora eu tô aqui, agora? eu não sei por onde começar. Então a gente veio com essa ideia de pôr todo mundo junto, que compraram às vezes sem nos conhecer. Então foi muito legal, todo mundo se conhecer ali. é, Sei lá, foi super, super legal o evento. E como você vê o futuro da indústria imobiliária aqui na Flórida? Olha, a gente escuta de tudo, sempre, certo? E esse ano é um ano que a gente tem escutado muita coisa, vai ter crise, não vai ter crise e tal. Mas o que eu vejo, tá? Eu vejo que Flórida, principalmente essa área da Central Florida, que é onde a gente está, certo? Orlando e região, assim, Grande Orlando. Essa área está explodindo, né? Assim, a gente tem fatores econômicos, enfim, a gente tem a própria migração de americanos vindo para cá, a gente tem os compradores internacionais que representaram grande parte das compras do ano passado, os volumes de venda. Então, eu vejo que o mercado segue aquecido e segue mais equilibrado. Eu não vejo isso parar, eu não vejo isso acabar. E eu acho que esse ano, de certa forma, a gente está migrando para uma situação muito mais agradável, tanto para o comprador e vendedor que seja, né? A gente também faz muita venda de quem quer trocar de imóvel. Eu sinto um mercado mais equilibrado, mas extremamente aquecido, extremamente aquecido. E é um mercado, principalmente para o cliente internacional, que ele está maturando, sabe? Está ficando cada vez melhor, mais estruturado, profissionais mais bem formados, que tem realmente uma experiência. Não é você ter a licença, você tem que saber o que você está fazendo. Ter a licença não quer dizer que você sabe. Então, os profissionais que estão no mercado, que têm essa experiência, que têm esse conhecimento, eu acho que estão passando pela mesma experiência que eu. A gente tá sendo bem procurado, graças a Deus, e está todo mundo feliz. E você pode contar para a gente um pouquinho como funciona o financiamento imobiliário e com quanto tempo eu preciso me planejar se eu quiser comprar um imóvel? Quanto tempo eu devo te procurar? Tá, então vamos lá. Financiamento. O financiamento imobiliário aqui, obviamente, é sempre um profissional de financiamento, que é um mortgage broker, Uhum. que vai orientar o cliente com detalhes. Mas, de uma maneira geral, ele pode ser feito sempre. A média, quer dizer, ele é preparado aí com a partir de 25% de entrada. Tudo baseado no documento brasileiro. Então, a pessoa está no Brasil, é o documento, a base de onde ele é residente fiscal. No caso, o Brasil, do que a gente está falando. Então, ele vai usar a documentação dele, vai fazer esse financiamento. É, não é complicado, a gente vai trabalhar com uma pessoa que vai solicitar para ele alguns documentos, enfim, imposto de renda, extrato bancário, mas tem programas diferentes, isso que é legal. Então, ele vai falar com uma pessoa de financiamento, vai entender, vai primeiro ser pré-aprovado, ou seja, eu entendo que baseado no que você me falou, você teria capacidade financeira para chegar no imóvel de até X mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil. Fomos, procuramos um imóvel. Assinado esse imóvel, começa efetivamente o processo de financiamento, ou seja, eles vão receber todos os documentos. Quando chega o imóvel, o cliente foi aprovado, depois que ele recebeu o imóvel, ele começa a pagar o financiamento dele. Normalmente são 30 anos esse financiamento, pode ser quitado antes, porque todo mundo pergunta isso, e a parte legal que o brasileiro às vezes não sabe, se você tem uma casa financiada, mas dali 5 anos você quer vender, porque você quer comprar uma maior, alguma coisa, você não precisa quitar esse financiamento para comprar uma outra casa, que o brasileiro tem muito essa preocupação, como é que eu vou quitar ou repassar o financiamento. O financiamento é vinculado a você, comprador, não ao imóvel. Então, se você vai vender um imóvel, aquilo é quitado. É simples, a gente não vai entrar nisso agora, mas é bem simples e bem legal. Procedimento super tranquilo, a gente faz toda hora. Com relação ao agendamento, a gente tem uma equipe aqui, óbvio, que me ajuda, que é o meu time, mas a minha agenda, normalmente, ela está sempre 2 semanas à frente. Então, assim, eu peço para o pessoal aquela, né? Eu peço, o pessoal normalmente
Começa um atendimento com o pessoal do escritório, mas tem muita gente que quer vir aqui, quer agendar, então a gente pede para agendar pelo menos com 2 semanas de antecedência, senão eu não consigo atender. Então o pessoal tem esperado 2, 3 semanas, mas tem funcionado, graças a Deus. E qual é o perfil do seu cliente? Pessoal muito legal. A gente só atrai pessoal legal. Não, de verdade, assim, sem brincadeira, a gente tem muita gente que... Eu falo de perfil e muito legal porque eu acho que vai junto, assim, hoje realmente eu não tenho mais a capacidade, a habilidade física de atender todo mundo que liga pra gente. Então, para isso a gente tem um time e tal, mas o pessoal tem sido muito legal porque eles entendem essa demora, então eles esperam para ser atendidos. A gente atende muito executivo, muito investidor, normalmente muita gente procurando casas de férias, que eu tenho a certificação de casa de férias, eu tenho a certificação de PSA, que é o Price Negotiation, então assim, eu acho que esse diferencial, eles têm o sentimento de que a pessoa tá lá há tantos anos, ela tá casada com o americano, ela entende os dois lados, eu entendo a negociação, como que a cultura, o americano raciocina, e eu sei o porquê que o brasileiro tá me perguntando aquilo. Então eu consigo educar o brasileiro e falar, o americano entende assim, por isso que eles estão falando desse jeito. E a gente casa os interesses. Então a gente lida muito com investidor, com famílias que estão mudando. A gente tem muita gente do Nordeste, tem muita gente de São Paulo e tem muita gente do Sul. Tem o Brasil inteiro, mas são cidades que eu escuto muito e a gente recebe muita gente dessa área. Muito bom. E por fim, Andréia, você pode dizer a importância sobre comprar um imóvel e por que eles devem te procurar? Olha, com relação à compra de imóvel, eu acho que é um investimento de verdade mesmo super sólido, é uma economia sólida, o investimento em imóveis sempre foi há muitos, muitos anos Para algo dolarizar também. que é muito importante. Hoje, cada vez mais, com a economia globalizada, o cara vai diversificar o patrimônio, ele está criando uma segurança para os filhos, para gerações e N outras coisas. Em termos econômicos, como a gente tem muito investidor, a gente vai, né, falar muito de qual é a diferença de criar um portfólio de investimento. Eu tenho em fundos imobiliários, eu tenho ações, eu tenho imóveis, então tudo isso vai ser sempre muito analisado e é muito legal. A gente desenvolve esse plano, esse portfólio, esse acompanhamento com o pessoal. Então, hoje, eu acho que as pessoas acabam nos procurando e vêm a procurar, e eu recomendo nos procurar, obviamente, mas porque a gente trabalha com muita, muita transparência mesmo. A gente procurou fazer um escritório, um ambiente onde o objetivo não é mostrar nenhum status ou a qualidade de vida que eu atingi hoje, o que eu tenho hoje. Graças a Deus, eu não cheguei aqui com a condição de vida que eu tenho hoje. Eu lutei para isso, eu luto para isso, mas o meu foco nunca é mostrar isso, é simplesmente falar que eu estou aqui para trabalhar para as pessoas que estão nos procurando e eu vou aqui servi-los usando a transparência, o conhecimento e a experiência que eu tenho de estar aqui há muito tempo para que eles façam um melhor negócio. Então, assim, não é uma brincadeira, é a minha vida, eu tô aqui há muito tempo, eu tenho uma empresa, então essa transparência, esse profissionalismo, eu acho que traz essa segurança para eles nos procurarem e seguirem aí fazendo negócio com a Point Realty. Muito obrigada, foi uma Obrigada honra a te ter você. aqui. Obrigada a você. Até a próxima com Experience.